Fala, Fel, tranquilo? Bora, estádio 97 agora com Mano e Lele, eles surpresos aí com a notícia que saiu do Corinthians, mercado agitado no Coringão. Carlos Vinícius, Biel, entre outros aí que estão sendo oferecidos por empresários e o Timão muito perto aí de trazer reforços para essa janela de meio do ano. Tem informação quente agora de bastidores e também tudo sobre o Coringão que retoma os jogos agora no dia 13 contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver as últimas informações do Corinthians aí. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. O Corinthians que acertou as bases salariais com o Biel, né, atacante aí do Sporting, 24 anos. Agora precisa desenvolver lá como vai fazer com o Sporting, né? Ele é um jogador, só para recapitular, ele chegou no começo do ano lá no Sporting, mas ele ali, o técnico do Sporting, tem outras preferências no ataque. Então, por isso quer desfazer do jogador. E aí gira em torno de 7 milhões de euros a negociação. Mas pelo menos os salários acertou, Lele, com ele. Com o jogador parece que tudo certo, mas daí falta o mais importante, né? Porque é o clube que tem que liberar, que é o Sporting. E o Sporting, obviamente, quer recuperar o valor investido. E o Biel, a gente até falou dele ontem aqui também no programa, Bento. Não é aquele jogador que enche os olhos de nenhum torcedor, né? Inclusive, acho que tem que tomar cuidado com essa questão do investimento no atleta. Porque se a gente olhar para a carreira dele, tudo bem que ele é novo, né? Tem 24 anos. Mas é um jogador que não conseguiu se firmar, ao menos como titular, em nenhum dos clubes que passou. Nem no Grêmio, quando disputou a Série B lá, nem no Fluminense, nem no Bahia. No Bahia fez alguns jogos ali como titular, mas na maioria das vezes era banco também. E lá no Sporting também, né? Acabou sendo comprado pela melhor temporada da carreira dele, que talvez tenha sido realmente no Bahia, aí com o Rogério Ceni. Foi comprado pelo Sporting, mas lá também acabou perdendo espaço, né? E tá querendo retornar aí pro Brasil. Eu acho que esse valor que eles estão pedindo, de 7, quase 8 milhões aí, né? Que vai dar 40 milhões de reais. Eu acho um valor arriscado por um atleta que nunca, né, conseguiu, de fato, se consolidar nesses clubes que passou. Então, parece que o Corinthians tinha tentado empréstimo, assim como o São Paulo tentou também, e outros clubes. O Sporting não quer empréstimo, né? Quer uma compra. Então, o Corinthians agora tá tentando mandar um empréstimo com opção de compra, sabe? Pra tentar jogar o pagamento, né? Mais lá pra frente, parcelar. E vamos ver no que dá isso aí. Eu acho que é certo que o Corinthians precisa de reforço? Precisa. Precisa de atacante nessa característica, né? Ponta? Precisa. O Dorival quer, né? E com certeza isso já é um pedido do Dorival. Acho que ele já deixou claro pro Fabinho Soldado que quer esse tipo de reforço. Agora, não é aquele jogador que a gente tem uma certeza absoluta, não é aquele jogador que a torcida vai comemorar, né, se vier. É realmente um cara que talvez chegue mais pra agregar o elenco, né? Inclusive, eu não vejo ele brigando por titularidade nesse time, como eu falei aqui ontem. E aí, eu quero saber do Mano, né, que é o nosso... Mano é o nosso líder, aqui do Estádio 97, da torcida corintiana. Eu quero saber se o Mano aprova essa contratação, Mano. Não, Lelê, sinceramente, vou te falar, com muita boa vontade, eu poderia falar que lembro do Biel, não lembro. Não lembro dele no Grêmio na Série B, não lembro dele no Bahia também, que foi onde ele, teoricamente, foi melhor. Não lembro dele começando no Fluminense. Assim como não lembro do outro cara que estão oferecendo também, que é o tal do Carlos Vinícius, que tava no Fulham. Isso. Então, Lelê, de verdade, o Corinthians, ele tá... Inclusive, esse cara passou pela base do Santos, do Palmeiras. Daqui a pouco, aí, se o Quintino quiser falar, se lembra dele. Mas eu peguei até a trajetória dele aqui. Eu não lembro dele, mano. Quando eu lembro, eu falo, não lembro. O futebol europeu, Lelê, ó, vou falar a verdade aqui, ó, por onde ele passou. Ele jogou em Portugal, no Rio Ave e no Benfica. Passou no Mônaco, lá na França. Passou pelo PSV na Holanda. E na Inglaterra ele jogou no Tottenham e no Fulham, onde ele tava, sem contar o Galatasaray, que ele também passou. Não sei quem é, mano. Não sei quem é. Então, Lelê, por exemplo, o Corinthians aí, no negócio do Biel. A proposta lá que o Sporting fez foi de recuperar o investimento que eles fizeram de 7 milhões de euros no começo do ano, já que o cara não deu certo até agora. Acho que ele tem 7 ou 10 jogos e só entrou uma partida como titular. Esse cara, sinceramente, Lelê, custando esse valor,
Cara, é muito mais a perder do que a ganhar. Com todo respeito. A imprensa portuguesa, aí eu não sei qual site que tava noticiando, aí, não sei se era da ESPN, falando que a imprensa portuguesa está comemorando que o Corinthians fez uma proposta pelo Biel. Eu vi isso. Então, o Nicola, ele trouxe uma informação também, Lele, falando que o Corinthians ele teria feito uma contraproposta, ao invés de pagar os 7, pagar 5 de euros por 80% do jogador e deixar o clube português ainda, o Sport, com mais 20%. Mas de verdade, é muita grana, Lele. É muita grana. Eu, sinceramente, eu tô desconfiando até da minha sombra. Depois desse bonde que veio aí de Coronado, esse monte de tranqueira que veio pra cá e não jogou nada, custando muito. Cara, de verdade, se não for um cara consagrado que realmente você fala, vou pôr o dinheiro aqui, que eu conheço, e sei que o cara vai corresponder, eu acho que é arriscar demais pra um clube que tá quebrado. Você não acha, não? Acho. É claro que tem aquela questão da realidade, né, mano? Que a gente tem que entender que esses caras consagrados custam mais e talvez não estão dentro da realidade do que a gente pode pagar agora. Só que também, não adianta ficar saindo, gastando em qualquer coisa aí no mercado, para depois o jogador ficar ali inflando esse elenco, ganhando um salário alto também, porque ninguém vem pro Corinthians hoje para receber um salário baixo, né? A gente sabe que tá sempre acima aí desses 500 mil reais, que é um custo aí pro clube, pra essa folha. Lelê, então eu acho que é momento de... O Corinthians ele gastou, Lelê, 5 milhões de euros, mano, de dólares, não lembro na época lá, no Pedro Raul, mano, que tinha menos gol que o Volpi, que é goleiro. Sabe, tipo, olha o nível que a gente tá, cara. Os caras tão rasgando dinheiro dentro do Parque São Jorge, mano. Então, e aí depois fica nessa de, não temos dinheiro, só que tá com um elenco inflado, cheio de cara que não agrega nada, né, que não ajuda o time a sair dessa mesmice que a gente já tá há muitas temporadas, que não soma aí, que não aumenta o patamar, mas tá ali, né, gastando, estão ali ganhando bem, e depois ainda, quando você tem que fazer uma negociação para esses caras saírem do clube, eles vão lá e metem o clube no pau. Então, mano, eu acho que é aquele momento que o Corinthians tem que ser muito certeiro, né? Muito certeiro, muito cauteloso aí nessas contratações. Diga bem. Não, e esse aí, só pra completar o que o Mano falou, esse Carlos Vinícius aí, o Palmeiras, ano passado, monitorou o jogador, tem 30 anos, né? Só pra recapitular o que o Mano disse. Ele começou como zagueiro, né? Aí ele é centroavante, tem 30 anos, é canhoto. E o São Paulo também cogitou agora, porque ele tá sem contrato. Isso. Foi aquele do vídeo que ele gritou, vai Corinthians, né? Por isso que o São Paulo também desistiu da contratação. E aí, só que assim, o Corinthians internamente, a informação que debate pra ver se vai contratar ou não. Agora, mano, monitorando aí esse cara e também o Biel, dá indícios de que alguém deve sair, né, no ataque. Pra falar a verdade, Bento, a diretoria tá com um plano de repor até a saída do próprio Pedro Raul. Porque depois da saída dele, o Corinthians ele acabou ficando sem um centroavante, né? Esse Carlos Vinícius aí parece que é um camisa 9. E teria talvez a opção aí pra suprir a ausência do Pedro Raul. Mas, de fato, também tem a iminência da saída do Yuri Alberto, Bento. Porque é um cara que vira e mexe, tá batendo na trave. É um cara que vira e mexe aí, tá sendo cogitado aí também no futebol inglês. O próprio Memphis tem essa cláusula no contrato, Lelê, que se ele quiser ir embora, ele paga 5 milhões de euros pro Corinthians e mete marcha. Então, é uma situação que o Corinthians ele precisa se precaver para não ser pego de calça curta. Igual aconteceu no lance do Carlos Miguel lá, que aí precisou sair caçando o goleiro no mercado. E o Corinthians tem 2 jogadores aí que podem bater na trave mais cedo ou mais tarde, pintar uma proposta que o Corinthians não vai ter como segurar. Olha aí. Os caras da King League que o Neymar trouxe pra treinar no Santos são mais famosos que o Biel. Pior que não, você conhece esses 3 que estão lá? Eu não, mas a rapaziada aí conhece, diz que os caras são famosos. Eu sou velho. Porque tem uns ex-jogadores que foram pra Kings League, ex-jogadores de futsal, inclusive, que largaram o futsal pra ganhar mais na Kings League. Olha tem uns aí, carinhas mano. conhecidinhos. Agora, não, mas eu não sei quem são esses 3 que estão no Santos. Então eu não sei se são conhecidos como um jogador de futebol atual. Por exemplo, o Biel também não é tão conhecido assim, né? Mas esse Carlos Vinícius, mano, pelo menos assim, ele tem rodagem em times interessantes, né? Em times que são competitivos ali no cenário europeu, né? Inglaterra, enfim. E eu tava olhando, acho que assim, é claro que não é uma certeza também, né? A contratação dele, eu acho que é tão duvidosa quanto a do Biel. Mas, por exemplo, esse Carlos Vinícius também não chegou a ser muito titular, né? Em nenhum desses últimos clubes que ele passou.
Só que se você olhar a concorrência que ele teve nesses clubes dos centroavantes titulares, eram caras sensacionais, né? Craques do cenário europeu. Por exemplo, no Fulham ali, ele teve o Mitrovic, antes do Mitrovic ir pro Al Hilal. E aí, agora ele tá saindo de lá. Aí no Galatasaray era o Icardi, que era o titular. Então, assim, ele era reserva de uns caras que são consagrados aí no mundo do futebol mundial. E aí, assim, não sei se esses times por qual ele passou, que tiveram esse interesse nele, um Galatasaray, um Fulham, o Tottenham, inclusive no Tottenham ele era a reserva do Harry Kane. Então, né, assim, eram caras que, putz, se você pensar, não, mas ele era banco, mas olha de quem que ele era banco. E aí, talvez a gente pense, talvez o cara tenha uma qualidade pra esses clubes terem se interessado nele, né? Agora já tem também seus 30 anos. Vamos ver, né, se essa... Eu só fico receoso, Lelê, porque ele tá saindo sem custo, entendeu? De lá. Ninguém fez um esforço pra permanecer com ele. Então, se ele fosse, talvez, essa bola toda, pelo menos, é aquele negócio, sempre tem um pé descalço com um chinelo velho. E os atacantes realmente aqui, bola, eu acho que alguém teria feito um esforço pra segurá-lo. Os da Kings League aqui, mano, são os famosos Lipão, Lelete e o meia Jefinho, ó. Nossa, não conheço nenhum, não. Passar na Paulista, eu também não. Não sei nem quem é. Juro por Deus. Nós somos velhos, a molecada conhece, nós somos velhos. Não, porque tem uns caras que são conhecidos. Mano, Letícia mesmo... nem tanto. Eu e o Domênico já somos mais de 50. Tá merda, é verdade. Não, eu já tô pra lá. Mas pode ser que eles sejam conhecidos pela garotada e pela gente não também, né? Mas tem uns caras que jogam aí, que nunca foram jogadores profissionais, mas por esses vídeos e habilidades são conhecidos, tipo o Lucaneta, o Japa, esses caras. Agora esses aí... Você não conhece o Lipão, Lelê? Não. Eu queria fazer um lipão aqui na minha barriga. Lipão. Esse é o único lipão. Você emagreceu bem, viu? Tá de parabéns, você emagreceu bem. 17 quilos já. Olha aí que maravilha. Olha aí. Mas quero mais 10 ainda. Vamos que vamos. Que beleza. Tá certo. Muito bem. Bora, Fê, ó, promessa do Coringão aí que assinou seu primeiro contrato profissional e a multa é multimilionária. A gente tá falando aí do jogador Lucas Caramico, que assinou o primeiro contrato profissional aí com o Coringão. Ele que é considerado uma joia e uma promessa das categorias de base aí do Coringão. Ele é meio-campista, 16 anos, nasceu ali em 2009 e assinou seu primeiro contrato profissional. Um dos destaques aí da categoria Sub-17 nessa temporada aí do Timão. O novo contrato do jovem vai ter validade aí de 3 anos até 2028. É o maior tempo possível para menores de idade aí, de acordo com a legislação brasileira aí e a FIFA. O vínculo antigo de formação era válido até agosto de 2026. E se liga na multa, fiel. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros, algo em torno ali da casa dos 320 milhões na cotação atual para o mercado internacional. É o valor padrão aí das categorias de base, é o novo valor padrão, né? Aí do Coringão, o goleiro Gustavo Milani, além dos destaques Léo Amistad e Cauê Furquim, também assinaram um novo vínculo aí com a multa rescisória, a mesma multa para todos os jogadores, superior aos 30 milhões de euros que eram usados anteriormente, agora subindo para 50 milhões de euros. Lucas Caramico subiu nessa temporada aí para o Sub-17 e se tornou titular do time dirigido aí por Rafael Laruccia. O meio-campista teve grandes destaques aí no último ano. Atuou lá no Sub-15, né? E já soma 4 gols em 16 jogos, sendo o quarto maior artilheiro goleador aí da categoria em 2025. Ele é meio atacante de origem, mas também está atuando como segundo volante lá no Timãozinho. E nessa temporada, várias vezes aí ele chegou também a ser utilizado mais aberto no meio-campo, mas fugindo pouco de sua função natural. Então aí a gente tem uma promessa aí, uma joia, Lucas Caramico, que está fazendo seu primeiro contrato profissional e multimilionário aí com o Coringão. E a pergunta que fica é, por que não dá mais oportunidade para essas promessas, joias da base? Coloca milhões de euros e dólares ali de multa, mas na hora de dar oportunidades prefere gastar 7 milhões de euros com jogadores lá de fora que também são incógnitas.
Espera esses jogadores criarem um pouquinho mais de idade, já vai dando oportunidade ali no time profissional e vai fazendo eles ganharem visibilidade, vai fazendo eles amadurecerem, se formarem verdadeiramente como atletas, e aí o Corinthians valorizar a base e também fazer fortuna com jogadores, mas não. Fica guardando os jogadores, não dá oportunidade para um Kaique da vida, para um Guinegão, e aí fica gastando milhões aí, trazendo jogadores de fora que também são incógnitas e às vezes tem até menos qualidade do que a própria cria que a gente tem na nossa base, no nosso terrão. Deixa a sua opinião aí nos comentários, fiel. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou, até o próximo vídeo. Valeu!